Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o professor John Mearsheimer para falar sobre os acontecimentos no mundo. Muito obrigado, como sempre, por voltar ao programa. De nada, Glenn. É um prazer estar aqui. Olha, tá começando a parecer que já estamos numa terceira guerra mundial. No fim de semana, como você viu, os ataques a Moscou foram bem intensos. E eu, pelo menos, parto do princípio de que houve algum tipo de ajuda ocidental nisso. Afinal, a Ucrânia vem usando armas da OTAN. A OTAN participa do planejamento da guerra, da inteligência, da escolha dos alvos. Eles têm até contratados operando algumas dessas armas e ajudando a driblar as defesas aéreas russas. Mas agora a gente viu ataques partindo de território da OTAN. A gente ouviu os países bálticos e a Finlândia dizendo que, bom, eles não deram permissão para isso. E como você sabe, eles afirmaram que não aprovaram. Mas mesmo assim, isso acontece de novo. Agora a gente vê os europeus produzindo em massa essas armas, ou pelo menos dizendo que pretendem produzir em massa armas de ataque de longo alcance, com o objetivo explícito de atingir alvos dentro da Rússia. Eles defendem que a guerra precisa ser levada até o território russo. E agora, claro, temos esse grande ataque à capital da Rússia. Eu queria saber, como você vê essa situação se desenrolando agora? Quais opções a Rússia tem neste momento? E que futuros possíveis estão diante de nós? Bom, está claro que os ucranianos estão subindo na escala de escalada aqui. Eles estão fazendo cada vez mais ataques contra o território russo. E dá para ver que nos primeiros anos da guerra, eles dependiam principalmente de mísseis. Tinham um número limitado deles. E tanto os europeus quanto os americanos costumavam impor restrições bem fortes ao uso desses mísseis ocidentais contra a chamada Mãe Rússia. Mas o que aconteceu agora é que os ucranianos passaram a usar drones. Eles desenvolveram uma força de drones considerável, com capacidade de atingir alvos dentro da Rússia. Eu acho que nesse momento o nível de dano que esses drones conseguem causar ainda não é tão grande assim. E isso, com certeza, não vai afetar o resultado da guerra de forma significativa. Isso simplesmente não vai acontecer. Mas eu acho que o grande perigo daqui para frente é que os ucranianos, junto com os europeus, que continuam determinados a derrotar a Rússia, aumentem o número de ataques e também o tipo de ataques contra os russos. Eu imagino que o número de ataques com drones vai crescer com o tempo. E em algum momento, os ucranianos, com a ajuda dos europeus, vão acrescentar mísseis a essa estratégia. Aí serão ataques com mísseis e drones contra a Rússia. E então a pergunta que a gente precisa fazer é o que os russos vão fazer em resposta. E você já recebeu o Sergei Karaganov no seu programa, e o Sergei Karaganov disse de forma bem clara que ele acha que o que deve ser feito é a Rússia atacar alvos europeus para mandar um sinal muito direto para os europeus de que isso é simplesmente inaceitável e precisa parar. Na visão dele, começa-se com armas convencionais e, se isso não funcionar, parte-se para armas nucleares. Agora, ele destaca, e eu acho que isso é muito importante, que, quando começou a apresentar essa ideia, lá no início da guerra, ele estava numa minoria bem distinta. Pouquíssimas pessoas concordavam com ele. Mas ele argumenta agora, e eu acredito nele, porque é uma pessoa honesta, que a grande maioria das pessoas com quem ele conversa concorda com ele. Os russos, de certa forma, estão de saco cheio, cansados da guerra em geral. E a ideia de que a Ucrânia está agora escalando o conflito, atacando cada vez mais o território russo, é simplesmente inaceitável. Então algo precisa ser feito. Eu acho que não há dúvida, Glenn, de que se a guerra continuar, e se a Ucrânia, junto com os europeus, continuar aumentando as apostas, atacando a Rússia, atacando cidades como Moscou, os russos vão retaliar exatamente da forma que o Karaganov está falando. Eu tô com a impressão de que, bom, a retaliação vai acontecer de qualquer jeito agora.
A pressão já vinha crescendo demais, e isso, de novo, parece ser mais do que eles conseguem aceitar ou absorver. Mas dá para imaginar também que, antes disso, pode haver mais um passo nessa escada de escalada, ou seja, ataques ainda mais brutais contra a Ucrânia. E se isso não intimidar os europeus, talvez partam para usar armas convencionais contra um país como a Alemanha ou a Estônia. Mas a gente também vê outros caminhos possíveis para uma escalada. Estão falando de novo sobre como a Ucrânia poderia, segundo as palavras deles, libertar a Moldávia do governo em Transnistria, que é aquela região separatista. Só que lá tem milhares de soldados russos. Então isso seria, mais uma vez, uma enorme escalada. E dá para supor que isso teria o aval da OTAN. Você vê algum outro caminho possível aqui? Porque parece a gente está chegando muito perto de um desastre. Olha, quando eu penso na situação entre a Rússia de um lado e a Ucrânia e os europeus do outro, não é tão diferente da guerra no Irã. A guerra entre o Irã de um lado e os Estados Unidos e os israelenses do outro. Nos dois conflitos, os dois lados se recusam a fazer concessões reais e só querem continuar lutando. E chega um ponto em que alguns dos envolvidos ficam desesperados e fazem o que acham que podem fazer impunemente para tentar vencer a guerra. É por isso que estamos preocupados com a possibilidade de o Trump atacar o Irã nesta semana. Um assunto que com certeza a gente ainda vai discutir. Todos nós entendemos que o Trump está desesperado. E quando alguém está desesperado, às vezes joga tudo na sorte, mesmo achando que não vai ganhar. A pessoa pensa que pode haver uma mínima chance e que vale a pena arriscar. Se a gente olhar para a situação entre os ucranianos e os europeus de um lado e os russos do outro, dá para ver que não há espaço para negociação. Não existe uma forma de encerrar essa guerra por meios diplomáticos. Então os dois lados vão continuar lutando. Os russos estão chegando num ponto em que dizem para si mesmos que isso precisa parar. E a ideia de permitir que os ucranianos e os europeus os levem a uma escalada, lançando grandes ataques contra Moscou com drones e mísseis, é simplesmente inaceitável. Eles acham que precisam impedir isso. E se para isso for necessário adotar uma estratégia muito arriscada que seja, acho que dá para ver essa lógica funcionando de forma bem clara na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E claro, a mesma lógica se aplica do lado ucraniano e europeu dessa equação. Os ucranianos estão desesperados para reverter a situação. Estão desesperados para manter os europeus envolvidos na luta e por isso querem convencer os europeus de que podem fazer coisas contra os russos que mudem o rumo da guerra, de um jeito ou de outro. Então os ucranianos têm um forte incentivo para aumentar a aposta. E agora os russos também têm um forte incentivo para aumentar a aposta. Os europeus, da mesma forma, têm um forte incentivo para aumentar a aposta. E não há espaço para negociação aqui. Isso mostra que a gente vai subir mais um degrau na escada da escalada. E como você e eu sabemos, isso não vai ter um final feliz. Se a gente voltar a falar do Irã, o que eu não quero entrar em detalhes agora, dá para contar uma história parecida. Então estamos numa situação muito difícil, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia. Como eu disse, outra semelhança entre a guerra do Irã e a guerra da Ucrânia é a falta de diplomacia, na minha opinião. Se a gente olhar para a Europa, eles ainda estão discutindo se devem ou não conversar com a Rússia. E se forem conversar, quem deve representar os europeus? A revista Político publicou que a Kaja Kallas deveria ser essa representante. Mas segundo alguns diplomatas da União Europeia, isso seria um problema, já que ela é vista como bastante complicada. Eles acham que ela não vai conseguir avançar em nada com os russos. E sabe, mesmo que decidam conversar com a Rússia e escolham quem vai representar os europeus, ainda precisam chegar a um consenso sobre qual seria a posição comum. E mais uma vez, parece que estamos muito longe, até mesmo de sentar e conversar com os russos.
Enquanto isso, no momento em que é tão difícil fazer a diplomacia funcionar, subir a escada da escalada parece acontecer sem nenhum debate, sem nem pensar duas vezes. É até difícil acreditar que isso é real. Mas como é que você entende isso, esse colapso geral da diplomacia? Porque esse é um tema recorrente que a gente tem visto no mundo todo. Quero dizer, a gente não consegue negociar nada realmente significativo com os chineses, pelo menos é assim que eu vejo, com os russos, com os iranianos. Será que é simplesmente mudança demais acontecendo ao mesmo tempo? Ou como você explica esse fracasso constante da diplomacia? Olha, eu acho que se a gente observar o conflito na Ucrânia, o ponto principal para entender por que não existe espaço para negociação é que, do ponto de vista da Rússia, as posições da Ucrânia e da Europa representam uma ameaça existencial. E, obviamente, do ponto de vista da Ucrânia e cada vez mais também do ponto de vista da Europa, a posição da Rússia, o sucesso da Rússia na Ucrânia, representa uma ameaça existencial. Então, o que temos aqui são dois lados. De um lado, os europeus e os ucranianos, do outro, os russos. E ambos veem essa guerra como um confronto entre dois lados determinados a lutar até o fim. Não há espaço para negociação quando se trata de uma ameaça existencial. O resultado disso é que simplesmente não existe margem para barganha. Agora, se a gente inclui os Estados Unidos nessa equação, em parte por causa da geografia, mas também porque os Estados Unidos são uma potência enorme, Terefert, the sortum lembra de utilidade with mamãe board das gerações com os russos. Nós, e quando eu digo nós, quero dizer os americanos, não vemos os russos como uma ameaça existencial. E é por isso, claro, que o Trump está disposto a negociar com a Rússia. Agora, os russos, ele não é exatamente habilidoso em diplomacia, não me entenda mal. Ele é extremamente desajeitado quando o assunto é diplomacia. Mas, mesmo assim, deixou claro que está disposto a fazer um acordo com o Putin. O problema é que o Trump nem consegue dar o primeiro passo, porque os europeus e os ucranianos não querem negociar um acordo nos termos que ele está propondo com a Rússia. Então, praticamente não há esperança de diplomacia nesse caso. E claro, eu acho que o Trump, de certa forma, já lavou as mãos da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque ele entende que não tem como conseguir um acordo, que essa guerra vai ter que ser resolvida no campo de batalha. Por isso, na minha visão, não existe espaço diplomático aqui. Bom, acho que a grande pergunta é: os Estados Unidos entrariam numa guerra com a Rússia? Porque, digamos que os russos façam um ataque convencional à Estônia, por permitir que a Ucrânia use seu território para enviar drones que estão atacando a costa báltica da Rússia. Na sua opinião, qual seria a probabilidade de os Estados Unidos se envolverem ou tomarem alguma atitude significativa se os russos fizessem um ataque limitado assim? Não para conquistar nada, mas basicamente para retaliar e tentar restaurar a própria capacidade de dissuasão. É muito difícil dizer. Quer dizer, se a gente voltar ao que o Karaganov está falando, ele está falando em atacar países da OTAN. Claro, num primeiro momento, com armas convencionais. Mas se você ataca um país da OTAN, pelo menos no passado, isso praticamente garantia que os Estados Unidos entrariam na guerra. Agora, não está claro o que o Trump faria nesse momento, considerando todos os problemas que a gente enfrenta no Oriente Médio. E aqui estamos falando, claro, da guerra com o Irã, mas também da possibilidade de entrar num jogo de retaliações com os russos. E, de novo, é isso que o Karaganov está propondo. Uma troca de ataques, olho por olho. O Karaganov entende que quando você começa a atacar a Europa Ocidental ou a Europa Oriental, é bem provável que acabe subindo, pelo menos um pouco, na escala de escalada. Então a pergunta é, o que os Estados Unidos acham que podem ganhar com esse jogo de provocação e resposta? E a resposta provavelmente é quase nada. E claro, é por isso que o Karaganov está defendendo essa ideia, e por que tanta gente acaba concordando com ela.
Não está claro se os americanos realmente reagiriam, especialmente se o ataque à Europa Oriental ou Ocidental fosse limitado. Mas quem pode afirmar com certeza? Sabe o que está acontecendo aqui, Glenn? Eu acho que os russos concluíram já faz tempo que o Ocidente e os ucranianos, mas principalmente o Ocidente, simplesmente não respeitam as linhas vermelhas. Just does not respect red lines. The West seems to have forgotten that we're. Parece que o Ocidente esqueceu que estamos lidando com grandes potências que têm armas nucleares. E, como você e eu já conversamos antes, é realmente impressionante que os Estados Unidos e o Reino Unido tenham ajudado a Ucrânia quando ela invadiu o território russo no verão de 2024. Essa foi a ofensiva de Kursk. E claro, depois nós também ajudamos a Ucrânia quando ela atacou uma das pernas da tríade nuclear estratégica da Rússia. Como eu já disse antes, isso seria impensável durante a Guerra Fria. A ideia de que ajudaríamos um aliado a invadir a União Soviética, isso jamais aconteceria. Ou que ajudaríamos um aliado, ou até nós mesmos, a atacar uma parte da tríade nuclear estratégica. Isso é simplesmente impensável. Foi extremamente perigoso. Mas é isso que tem acontecido na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E como a gente já comentou, há muitas evidências de que a Ucrânia, com a ajuda dos Estados Unidos e dos britânicos, tentou eliminar o Putin. Tudo isso deixa claro que o Ocidente e os ucranianos, claro, estão dispostos a agir de maneiras que eu descreveria como imprudentes. E o problema que os russos enfrentam é que eles não responderam de forma significativa no passado quando o Ocidente fez essas coisas. É por isso que eu acho que o argumento do Karaganov agora ganha mais força. Eu acho que muitos russos entendem que teria sido mais inteligente reagir de forma muito mais firme a essas provocações que eu acabei de descrever lá no começo. E ao não reagirem, eles permitiram que o Ocidente e os ucranianos acreditassem que podem atacar o território russo sem consequências. E claro, foi daí que tudo começou. Você comentou sobre esses ataques em larga escala contra Moscou. Está bem claro que o Ocidente e os ucranianos não estão sendo contidos e, na verdade, como você mesmo apontou, parece que estamos subindo mais um degrau na escalada do conflito. Então, se você estiver jogando com a mão da Rússia, goste ou não dos russos, mas se estiver jogando do lado deles e olhar para o que aconteceu no passado, para o que aconteceu no fim de semana, e ouvir o que os europeus estão dizendo, o que os ucranianos estão dizendo, e pensar para onde isso está indo, fica bem claro para mim, e tenho certeza que para você também, que a conclusão lógica é que vai ser preciso bater o pé, como minha mãe costumava dizer, e mandar um sinal muito claro de que isso é simplesmente inaceitável. E se o Ocidente e os ucranianos quiserem subir a escada da escalada, você vai subir junto com eles. E vai fazer com que paguem um preço terrível no fim das contas. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui, do ponto de vista da escalada. Ao mesmo tempo, não há espaço para negociação. E como você sabe melhor do que eu, essa é uma situação extremamente perigosa. Eu acho que o problema é o seguinte. Dentro da OTAN, eles ficaram confiantes demais de que a Rússia está contida. Porque o raciocínio parece ser, a Rússia nunca ousaria retaliar. Só que na minha visão, o problema tem dois lados. Por um lado, eles nem veem isso como retaliação, porque muitos se convenceram de que não são participantes dessa guerra. Estão só fornecendo armas para a Ucrânia, e pronto. Mas o outro lado é esse excesso de confiança de que os russos estão realmente dissuadidos. A gente pode bombardear os russos, atacar, matar, e eles não vão reagir. Porque, se reagirem, a gente vai usar o poder pesado e eles não teriam coragem de enfrentar. Então a ideia é que eles ficariam com medo demais para responder.
Quando a gente fica confiante demais de que o adversário vai ser dissuadido, pode acabar fazendo coisas bem arriscadas. Eu queria saber se você enxerga uma diferença na forma de dissuasão de cada lado, ou como isso pode evoluir na chamada escada de escalada. Porque muitas vezes eu tenho a impressão de que a OTAN sobe essa escada de forma mais gradual, com pequenos passos para cima e para baixo, enquanto o lado russo parece esperar e depois dar passos bem maiores. Por exemplo, tomar a Crimeia em 2014 e depois, quando o Ocidente começou a enviar armas, de repente anexar aquelas 4 regiões em 2022. Você acha que existe algo nisso? Que os russos não fazem esses pequenos movimentos, mas sim grandes saltos na escalada? Ou, de modo geral, como você vê essa dinâmica daqui para frente? Or in general, how do you see this moving forward? Well, is what Karaganov is talking Olha, o que o Karaganov está falando seria um passo enorme. a huge step. Quero dizer, mesmo que a Rússia lançasse 3 mísseis contra a Romênia e 3 contra a Polônia e quase ninguém morresse, e aqui estamos falando de mísseis convencionais, ainda assim seria um passo gigantesco porque seria um ataque russo contra 2 membros da OTAN, certo? Então os russos não precisariam fazer muito para aumentar drasticamente a tensão. E eu acho que no fim das contas, é disso que eles estão falando. Agora, deixa eu abordar isso por outro ângulo. Eu não achei que a gente chegaria a esse ponto, porque eu imaginava que os russos venceriam no campo de batalha, entende? E que a guerra já estaria praticamente resolvida nesse momento, lá no campo de batalha. Na minha opinião, não há dúvida de que os russos estão vencendo a guerra. E mesmo que a guerra parasse agora, os russos já teriam vencido. Eles conquistaram cerca de 20% do leste da Ucrânia, e os ucranianos não vão recuperar esse território. Além disso, se a gente olhar o que está acontecendo no campo de batalha, os ucranianos estão perdendo. Os russos estão avançando, mas num ritmo lento, passo a passo. E isso acontece por causa dos drones. Quer dizer, os drones, que no começo da guerra não eram algo tão evidente, agora estão por toda parte no campo de batalha. E isso torna muito difícil para os russos capturarem território rapidamente e, na prática, acabarem de vez com as forças ucranianas. Eu não acho que os ucranianos tenham tropas suficientes para cobrir toda a linha de frente sem o uso de drones. Se não houvesse drones, as linhas de frente seriam tão vulneráveis que os russos poderiam avançar com relativa facilidade. Mas como há muitos drones no céu, os ucranianos, mesmo com poucos soldados, conseguem segurar a linha e dificultar bastante o avanço russo. Então, na minha opinião, não há dúvida de que os russos venceram a guerra. A única questão interessante agora é saber quanto mais território eles ainda vão conquistar. Mas o fato é que isso está levando tempo. Os russos não podem contar com uma vitória rápida e decisiva neste momento. O resultado final é que há uma pressão sobre os russos para fazerem alguma coisa em relação à guerra aérea em andamento, aquela que a gente começou a comentar. Então, eu acho que, considerando o avanço lento dos russos no campo de batalha, o fato de não haver espaço para negociação, e também o fato de que europeus e ucranianos parecem determinados a aumentar o número e a qualidade dos ataques contra o território russo, é inevitável que a gente veja uma escalada séria. E como eu disse, não é preciso um grande movimento por parte dos russos. Basta lançarem um número limitado de mísseis em território da OTAN para que isso já represente um salto enorme na escalada do conflito. Eu ainda fico me perguntando se essa mensagem seria, digamos, recebida como o esperado na Europa. Porque parece mais provável que, quando a Rússia finalmente reagir, os europeus acabem concluindo algo como: tá vendo? A gente sempre disse que depois da Ucrânia, a Rússia também atacaria a OTAN. É por isso que estamos ajudando a Ucrânia. Então eles não veriam isso como uma forma de dissuasão. Veriam mais como o avanço de Moscou em direção a Paris. Algo mais ou menos assim. Pós-Stengenlaw.
I might be mistaken, of course, but if I can just jump in, Glenn, I think what you're Se eu puder entrar aqui rapidinho, Glenn, acho que o que você está deixando de lado é que, no pano de fundo, existe a ameaça nuclear. A gente não está falando só de começar uma primeira ou uma segunda guerra mundial, o que já seria absolutamente terrível por si só. A questão é que os russos têm armas nucleares, e o Karaganov e outros estão falando sobre usar essas armas nucleares. É muito importante entender isso. Então, quando você começa a subir a escada da escalada, todo mundo entende que em algum ponto lá em cima, e é difícil saber exatamente onde, você está de olhos fechados, tateando, tentando entender até onde vai essa escalada, certo? Mas em algum degrau dessa escada está o uso de armas nucleares. Um dos degraus é justamente o uso de armas nucleares. E todo mundo entende isso, ou quase todo mundo vai querer evitar que isso aconteça. É isso que o Karaganov entende. A simples ameaça de usar armas nucleares já tem um enorme valor de dissuasão. E eu acho que ele está certo nesse ponto, porque ninguém quer ser incinerado. O que o Karaganov está dizendo, e outros também, é que a gente pode acabar entrando numa ladeira escorregadia. E uma vez que você entra nessa ladeira, quem sabe até onde vai escorregar, né? De novo, estamos numa escada de escalada. Você não consegue ver exatamente para onde está indo. É como se estivesse de olhos fechados, tateando no escuro, e as armas nucleares podem acabar sendo usadas. Então o argumento aqui é que quando você começa a subir essa escada da escalada, os incentivos para todo mundo tentar acabar com isso o mais rápido possível são muito grandes. Sim, é por isso que eu entendo a lógica de um ataque contra um país da OTAN. Não porque isso seja de baixo risco, mas porque não fazer nada agora parece um risco ainda maior. Os europeus já deixaram claro para onde estão indo. Eles querem levar a guerra até a Rússia. Vão começar a produzir em massa mísseis e drones de longo alcance para atacar bem dentro do território russo. É isso mesmo que eles vão fazer. E já mostraram, com esse ataque a Moscou, que é exatamente o que estão planejando. Então, não agir agora parece quase imprudente do que atacar a OTAN, o que mostra o quão terrível é a situação em que a gente se meteu. Dito isso, eu queria mudar um pouco o foco para outro conflito terrível que parece estar saindo do controle, o caso do Irã. Pelo que eu entendi, depois da China, não houve nenhuma mudança significativa. Os iranianos não aceitam as propostas dos americanos e os americanos não aceitam as propostas dos iranianos. E agora muita gente está alertando que uma guerra pode estar a poucas horas de acontecer, talvez em 24 ou 48 horas. Como você vê essa situação se desenrolando? A única coisa que parece trazer algum alívio ou calma é que nada disso faz muito sentido. Eu não consigo entender o que poderia ser alcançado agora que não foi nesses 40 dias. Então, o que exatamente a gente está vendo aqui? Olha, se você observar as propostas que os iranianos e os americanos estão apresentando para tentar resolver esse conflito, dá para ver que eles estão a anos-luz de distância um do outro. Não existe espaço para negociação aqui, assim como não existe no conflito entre Ucrânia, Europa e Rússia. Então não vai haver um acordo, a menos que estejam fazendo concessões em segredo, longe dos olhos do público. E a gente simplesmente não saiba disso. Mas não há nenhum indício de que isso esteja acontecendo. Tudo que aparece nos registros públicos mostra que não há concordância em nenhum dos pontos principais entre os dois lados. E o Trump está ficando desesperado, não há dúvida disso. A gente começou com uma campanha de bombardeios que durou 40 dias, não funcionou. Então, no dia 8 de abril, passamos para um cessar-fogo. E aí a pressão aérea que restava viria do bloqueio. O bloqueio virou a nova fórmula para forçar o Irã a se render. A fórmula original era a campanha de bombardeios de 40 dias. Não deu certo. Pois é, está bem claro que o bloqueio também não está funcionando.
E, se algum dia funcionar, vai levar muito tempo. E tempo é justamente o que o Trump não tem. Ele precisa resolver isso rápido, precisa se posicionar por causa das consequências econômicas dessa guerra. Isso significa que ele tem, basicamente, duas opções. Ou volta a bombardear, ou aceita um acordo nos termos do Irã. E ele acha quase impossível aceitar um acordo nos termos do Irã. Acho que ele esperava que ao ir a Pequim pudesse conversar com os chineses e que a China estivesse disposta a pressionar o Irã. Assim, os iranianos acabariam fazendo concessões importantes, o que permitiria que Trump declarasse vitória, mesmo tendo que ceder em alguns pontos. Pelo menos, da Nyombi, os iranianos também fariam grandes concessões, mas não há nenhum sinal de que os chineses estivessem dispostos a isso. Nenhuma evidência de que a China quisesse agir dessa forma. Então a China não está ajudando. Então ele voltou à estaca zero. E a pergunta é, o que ele vai fazer agora? Eu acho que dá para sentir que ele pode muito bem arriscar e voltar a bombardear o Irã. Não há dúvida de que os israelenses e os neoconservadores nos Estados Unidos estão pressionando ele nessa direção. Mas o problema é que começar outra campanha de bombardeios não vai resolver a questão. Isso não vai fazer os iranianos se renderem. Quase todo mundo entende isso. Você pode impor um castigo enorme ao Irã, como fizemos nos primeiros 40 dias da guerra, e mesmo assim eles não vão se render. Na verdade, é bem provável que fiquem ainda mais determinados a continuar resistindo. E aí vem o outro problema que o Trump enfrenta. Os iranianos têm capacidade de segundo ataque. E olha, se a gente pensar em retomar a campanha de bombardeios, Glenn, para mim parece claro que se não funcionou da primeira vez, vai ser preciso ir com ainda mais força na segunda. Ou seja, dessa vez a campanha de bombardeios teria que ser ainda mais intensa. Faz sentido, né? Se a campanha de bombardeios não deu certo da primeira vez e você espera que funcione na segunda, só pode ser porque vai ser uma campanha muito mais massiva do que aquela de 40 dias com que a guerra começou. It's going to be a much more massive bombing campaign than the 40-day campaign we started the war with. But if you do that, that gives the Iranians. Mas se você fizer isso, os iranianos vão ter ainda mais incentivo para simplesmente destruir todo o Golfo, atacar quase todos os países da região e fazer de tudo para arrasar esses países, fechar o Mar Vermelho e por aí vai. No fim das contas, o prejuízo para a economia internacional vai ser ainda maior e os iranianos vão continuar na briga. Então eu não entendo por que, do ponto de vista estratégico, o Trump não aceitaria simplesmente o fato de que a gente perdeu e tentaria fechar um acordo. É uma boa alternativa? Não, mas é a menos pior. Voltar a bombardear ou lançar uma campanha aérea ainda mais intensa do que a da última vez não vai resolver o problema. Só vai piorar, como eu já disse. De qualquer forma, pelo menos pelo que dá para ver de fora, não parece que o Trump esteja disposto a fazer concessões reais para os iranianos e deixar que eles saiam com uma vitória. Então parece que ele pode muito bem decidir arriscar tudo. É isso que eu estou pensando. Se essa guerra recomeçar, vai ser num nível de intensidade muito maior, mesmo com menos alvos militares sobrando. Mas isso também quer dizer que os iranianos têm pouquíssimo motivo para se conter. Como você disse, eles podem fechar o Mar Vermelho, podem basicamente destruir boa parte dos países do Golfo, podem cortar os cabos de internet, podem fazer conquistas territoriais importantes contra o Kuwait ou mandar os iraquianos fazerem isso. Quer dizer, tem muita coisa que eles podem fazer. É por isso que é difícil imaginar eles seguindo por esse caminho. Mas digamos que em vez de escalar o conflito e voltar para a guerra, o Trump decida reforçar o bloqueio. Um dos problemas agora é que eles precisam manter uma distância muito grande da costa iraniana. Mas e se eles mudassem isso, por exemplo, para o Estreito de Malaca ou algo assim, para cortar os navios iranianos por lá?
Isso, claro, também traria a guerra, de certa forma, para perto da China. Você acha que algo assim é possível? Que eles comecem basicamente a envolver mais atores nessa situação? Well, the problem here is not Olha, o problema aqui não é onde o bloqueio está localizado. O problema é que esse bloqueio não impõe punição suficiente ao Irã para forçá-lo a se render. E enquanto o Irã não se render e o Estreito de Hormuz continuar fechado, isso tem consequências enormes para a economia internacional. E com o passar do tempo, a situação só piora. Se a gente olhar o que está acontecendo com a inflação dentro dos Estados Unidos e no resto do mundo, e começar a pensar nos problemas que vários países estão enfrentando para pagar suas dívidas ou suas dívidas externas, e em como isso tende a se tornar um problema ainda mais grave com o tempo, dá para ver que os incentivos para o presidente Trump encerrar essa guerra o quanto antes são muito grandes. Mas, de novo, como é que ele faz isso? E eu acho que a localização do bloqueio, sinceramente, não faz tanta diferença assim. I think where the blockade is located just doesn't matter very much. That's why I think that continuing. E é por isso que eu acho que continuar com o bloqueio não é uma alternativa viável. E acredito que o governo Trump reconhece isso. É por isso que estamos falando em voltar a bombardear. Estamos falando em voltar a bombardear porque o bloqueio não funciona. E é importante lembrar que, assim como os países do Golfo, fora do Irã, estão procurando maneiras de driblar o bloqueio, os próprios iranianos também estão procurando maneiras de driblar o bloqueio. Todos os envolvidos têm algumas opções nesse jogo. Então, os iranianos estão trabalhando intensamente para descobrir diferentes formas de contornar o bloqueio, e eles têm algumas cartas na manga. E é isso que torna muito difícil impor ao Irã o tipo de punição que talvez, e eu enfatizo talvez, fizesse os iranianos se renderem. Olha, eu realmente tenho dificuldade em enxergar qual é a estratégia geral ou a direção dos Estados Unidos nesse momento. Para onde exatamente eles estão indo? Porque, segundo a Estratégia de Segurança Nacional de 2025, os Estados Unidos estariam caminhando para um mundo mais multipolar. Ou melhor, se ajustando a uma distribuição de poder mais multipolar. Mas agora a gente vê tantas guerras e parece que o objetivo é restaurar a primazia, a segurança. Sem um bom motivo, muitas relações foram prejudicadas. Por exemplo, com os europeus, com os asiáticos do leste. Bom, com os países do Golfo talvez tenha sido até por acidente. Mas o fato é que o direito internacional está se desintegrando. Ninguém confia mais na diplomacia. Esse é um problema central, tanto para o lado iraniano quanto para o russo. Eles simplesmente não confiam em nada. E não é só nos Estados Unidos, é nos europeus também. Então, como é que, se a gente der um passo para trás e olhar para todos esses conflitos ao mesmo tempo, como você acha que os Estados Unidos vão se ajustar a isso? Porque, sabe, em certo momento eu achei que os Estados Unidos poderiam transformar isso numa oportunidade. Poderiam dizer, bom, a gente já queria sair do Oriente Médio mesmo, vamos mudar o foco. Os europeus não ajudaram, então poderíamos se afastar da Europa também. E assim, de certa forma, fazer essa transição para um mundo multipolar. Mas não parece que esse é o caminho. Então, para onde é que os Estados Unidos estão indo, afinal? Bom, em relação à Europa, o que os Estados Unidos estão fazendo é transferir o peso de lidar com o conflito na Ucrânia para os ombros dos europeus. E os Estados Unidos estão fazendo tudo o que podem para se desvincular desse conflito. Deixam que os europeus cuidem disso. Quanto ao leste asiático, está bem claro, pela recente viagem do Trump a Pequim, que o que ele está fazendo é se esforçar ao máximo para garantir que não haja uma crise na região. E com certeza, nenhuma guerra no leste asiático envolvendo os Estados Unidos. Isso seria um desastre total para os Estados Unidos, especialmente neste momento. E isso nos leva ao Oriente Médio. É lá que estamos profundamente envolvidos em uma guerra. De novo, não estamos lutando a guerra na Ucrânia. Quem está lutando são os ucranianos, e é claro que temos ajudado,
mas não estamos fazendo o combate direto. E felizmente, a gente não está travando nenhuma guerra no leste asiático. Mas o lugar onde estamos realmente lutando é no Oriente Médio. Essa é a guerra com o Irã. E a pergunta é, o que podemos fazer para sair disso? Sabe, é curioso, mas eu costumo pensar muito na guerra do Vietnã quando penso nessa guerra com o Irã. Vale lembrar que em 1968, depois que o presidente Johnson anunciou que não ia se candidatar de novo, porque, na prática, ele tinha sido destruído pela guerra do Vietnã, Richard Nixon concorreu contra Hubert Humphrey. Nixon venceu a eleição em novembro de 68 e assumiu em janeiro de 69. E o Nixon deixou bem claro durante a campanha que tinha um plano secreto para acabar com a guerra e que ia encerrar o conflito rapidamente. Olha, se a gente observar o que aconteceu depois que o Nixon assumiu o cargo, ele não estava interessado em acabar com a guerra. Ele queria continuar na luta, não queria admitir derrota. E, na verdade, a gente acreditava que em 1972, usando o poder aéreo americano junto com as forças terrestres vietnamitas, essa combinação permitiria conter o avanço do Vietnã do Norte e evitar a derrota. O governo Nixon não queria perder no Vietnã. Eles estavam o tempo todo procurando uma estratégia inteligente para garantir que pudéssemos vencer a guerra, ou pelo menos não perdê-la. E claro, o que acabou acontecendo foi que o Congresso forçou a mão do Nixon. O Congresso disse a eles, ao governo Nixon, vocês não podem usar o poder aéreo para tentar salvar a situação. Maio de 72, quando a gente conseguiu deter a ofensiva norte-vietnamita com poder aéreo tático, foi a última vez. Depois disso, o Congresso tornou impossível para o governo Nixon sustentar o governo de Saigon com apoio aéreo. E claro, o que aconteceu foi que Saigon caiu. Os norte-vietnamitas venceram. Mas Nixon e, claro, Henry Kissinger, que era o conselheiro de segurança nacional dele, e depois virou secretário de Estado, não queriam perder. Isso não faz parte do jeito americano de ser. E trazendo isso para o Afeganistão, como você bem sabe, nós ficamos lá por 20 anos lutando contra o Talibã. Também não queríamos perder aquela guerra. Então o que isso mostra é que quando os Estados Unidos entram numa guerra, mesmo quando estão perdendo, é muito difícil aceitar a derrota. Muito difícil. Os Estados Unidos são um país muito poderoso e estão sempre procurando um jeito de vencer. E essa é, eu acho, a lógica básica que a gente vê em ação no caso do Irã. Veja, nós podemos mostrar para eles que essa guerra está perdida. E, de certo modo, eles até reconhecem isso. Mas simplesmente não aceitam. Eles acreditam que deve existir alguma fórmula mágica por aí. Afinal, estamos falando dos Estados Unidos da América, o maior país do mundo, o mais poderoso do mundo. Como é que você pode me dizer, como é que pode nos dizer que não conseguimos derrotar um país pequeno como o Irã? Isso simplesmente não pode ser verdade. É esse tipo de lógica que entra em jogo. Então o que a gente vê é o Trump se debatendo e os assessores dele também, tentando achar uma solução. E há pouquíssimas evidências, pelo menos no que é público, de que alguém lá dentro esteja dizendo acabou, perdemos, vamos reconhecer isso, fazer um acordo e reduzir o prejuízo. Que é o que eles deveriam fazer, porque a verdade é que a gente perdeu essa guerra e não há como reverter a situação. Mas enfim, tudo isso é uma forma longa de dizer, Glenn, que vai ser muito difícil fazer os Estados Unidos aceitarem que foram derrotados pelos iranianos. E nós vamos fazer de tudo para tentar encontrar um jeito de vencer essa guerra. Olha, dá para ver que sempre foi difícil para os Estados Unidos aceitarem uma derrota.
Mas agora a situação parece ainda pior, porque o país está bem representado pelo governo Trump. E ele meio que construiu toda a imagem dele em cima de ser o líder forte, o grande chefe, aquele que ia tornar a América grande de novo. E aí ser barrado no Irã é algo muito difícil de engolir. Quer dizer, se tivesse sido derrotado pela China ou pela Rússia, tudo bem, seria uma coisa. Mas pelo Irã, como você disse, é algo muito difícil de aceitar. Além disso, parece que o Trump apostou tudo nessa guerra. Quer dizer, ele ia ser o presidente da paz e, de repente, mergulhou de cabeça nessa guerra com o Irã, achando que seria aquela ideia de paz pela força. Mas agora tudo isso foi por água abaixo. Então você se preocupa com a possibilidade de um colapso pessoal ou com ele tomar atitudes desesperadas para tentar de novo reverter a situação? Well, I do worry about him. Mas eu me preocupo com ele tomar medidas desesperadas. É por isso que eu acho que há uma boa chance de ele voltar a uma campanha de bombardeios em larga escala e que isso realmente aconteça. A gente vai acabar destruindo uma enorme parte da infraestrutura do Irã e matando muita gente. E é isso que acontece quando os países ficam desesperados. Mas o meu ponto é que isso não vai funcionar. Sobre um colapso total, acho que talvez seja um exagero. Pode até acontecer. Mas eu acho que de novo, eu não gosto de ficar voltando para a analogia do Vietnã, mas eu vi o que aconteceu com o presidente Johnson. Eu era jovem na época, mas lembro muito bem quando entramos de vez na guerra, em março de 1965. E depois o que aconteceu com o presidente Johnson nos 3 anos seguintes. Em março de 68, já era o fim para ele. Ele anunciou que não ia concorrer a outro mandato. Era um homem derrotado. A guerra o havia esgotado. Dava para ver no rosto dele, dava para ouvir na voz. Foi uma derrota pessoal devastadora, além de uma derrota para o país. E dá para imaginar uma situação parecida em relação ao presidente Trump. Ele não vai vencer essa guerra. Acabou se tornando exatamente o tipo de guerra que ele prometeu que nunca iria travar. E claro, quando ele entrou na guerra, não achava que isso fosse acontecer. Aliás, essa é uma das grandes diferenças entre o Vietnã e essa guerra. Na Guerra do Vietnã, o Johnson entendia muito bem que estava na prática entrando num conflito em que não havia uma fórmula para vencer. Mesmo assim, ele achava essencial entrar na guerra e tentar descobrir no caminho como poderíamos vencê-la. Mas ele era bem pessimista desde o começo. Aqui é diferente. O Trump estava otimista. Essa situação se parece mais com a Guerra do Iraque, em 2003. Você deve lembrar quando o governo Bush estava extremamente otimista sobre como a invasão do Iraque ia terminar. E aí, claro, o presidente Bush pousou no porta-aviões e declarou que a missão tinha sido cumprida. Só que logo depois tudo desandou completamente. No caso do Iraque, em 2003, assim como agora no Irã, no dia 28 de fevereiro, a gente achava que ia vencer rápido, de forma decisiva e que tudo ia acabar bem. Bem diferente da Guerra do Vietnã. Johnson e seus assessores não tinham ilusões, mas nesse caso as coisas não saíram nada bem. E a pergunta é, o que o Trump faz agora? Como a gente já comentou várias vezes aqui no programa, ele não tem uma boa opção. Bom, pelo menos no Iraque, os Estados Unidos até que bem, venceram em termos de ganhar a guerra. Mas não conseguiram consolidar essa vitória. Quer dizer, a insurgência veio e, bom, até pôde ser derrotada por um curto período em defesa do Bush. Mas com o Irã, na verdade, nunca houve vitória alguma. Ou melhor, foi um tipo diferente de vitória. E isso torna tudo muito difícil, ou melhor, diferente. Mas parece que esse novo jeito de reembalar as guerras me deixa pessimista, porque dá a entender que os conflitos vão escalar de novo. Por exemplo, se você olhar a mídia europeia agora, eles voltaram a dizer que a Ucrânia virou o jogo, que a Ucrânia está vencendo outra vez. E a propaganda subiu de novo ao máximo. Então, de repente, a vitória está chegando. Vamos derrotar os russos mais uma vez. Estão voltando a todo esse absurdo.
E do lado dos Estados Unidos, eu achei esse novo rebranding bem interessante. On the US side, I thought it was a very interesting rebranding. That is, you see more and more references to Ou seja, a gente vê cada vez mais referências dizendo que, bom, a guerra com o Irã basicamente acabou, que, como você sabe, foi uma guerra que os Estados Unidos começaram com um ataque surpresa. Isso acabou. Mas agora tem um novo conflito. O Irã estaria bloqueando o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos teriam que libertar essa rota marítima internacional. Eu não sei se isso é de novo uma tentativa de revender a guerra, tipo, dessa vez a gente não atacou, a gente vai abrir o estreito, ou libertar, ou se é só uma forma de apresentar ao Congresso como se fosse uma guerra completamente diferente da anterior. Eu realmente não sei. Como é que você vê isso? Porque hoje em dia há tanta ênfase nessa guerra de informação, nessa guerra de narrativas. Mas ainda assim, a forma como os atores tentam moldar a narrativa é um bom indicativo de para onde eles pretendem ir com tudo isso. Olha, começando pela Ucrânia, não há dúvida de que se você observar a narrativa no Ocidente neste momento, é de que os ucranianos estão vencendo, que eles viraram o jogo, que os russos estão recuando e por aí vai. O grande perigo nisso, Glenn, é que isso dá aos europeus e aos ucranianos um incentivo para aumentar os ataques ao território russo. O argumento que muita gente faz é que finalmente colocamos os russos em fuga, que esses ataques estão sendo devastadoramente eficazes e que basta intensificar os ataques e melhorar a qualidade deles para ter ainda mais sucesso no campo de batalha. Se você acredita nesse tipo de discurso, como a gente já comentou antes, está pedindo para ter um problema muito sério. Indo agora para o caso do Irã, eu acho que há uma certa mudança de imagem, mas sinceramente não acho que isso faça muita diferença. I think there is some rebranding. I don't think it matters very much. The question is, what is the United States going to do? A questão é, o que os Estados Unidos vão fazer para derrotar o Irã e conseguir o que querem? Isso vai envolver abrir o estreito. Eu acho que ninguém acredita de verdade que a gente consiga fazer isso e ainda sair vitorioso. Acho que é por isso que estão falando em uma campanha de bombardeios. Para mim, parece que agora chegamos a um ponto em relação ao conflito com o Irã, ou a guerra com o Irã, em que há duas opções. Bom, talvez três. A primeira é continuar como está. A segunda é aceitar a derrota e tentar um acordo. E a terceira é retomar a campanha de bombardeios. Essas são as opções. Mas eu não acho que exista uma discussão séria sobre tomar o estreito. E mesmo que conseguissem tomar o estreito, isso não resolveria tudo, porque os iranianos têm várias formas de reagir. Então eu diria que estamos onde estamos nessa guerra com o Irã. Só mais uma pergunta. Existe alguma outra carta que os Estados Unidos possam jogar aqui? Quero dizer, você vê alguma opção? Atores regionais, curdos, azerbaijanos, alguém que possa usar o Paquistão, alguém que possa essencialmente assumir o papel, digamos, dos ucranianos do Oriente Médio, ou nesse caso dos europeus, alguém para quem eles possam terceirizar a guerra. Eu não vejo ninguém com as mesmas capacidades que existem na Europa. Acho que a Ucrânia foi meio que a última chance de derrotar os russos. Não dá para montar outro grande exército por procuração naquela parte do mundo. Não, quero dizer, se os Estados Unidos e Israel juntos não conseguiram derrotar o Irã, quem mais conseguiria? Parece que os Emirados Árabes Unidos estão querendo briga com o Irã. E, na verdade, tudo indica que os Emirados participaram junto com os Estados Unidos e Israel durante aquela campanha de bombardeios de 40 dias. Mas os Emirados sozinhos não têm chance contra o Irã. E, sinceramente, se os Emirados entrassem numa guerra com o Irã, eu acho que os iranianos destruiriam o país. Eles atacariam as usinas de dessalinização, atacariam da infraestrutura de energia. Seria um desastre total para os Emirados Árabes Unidos. Na verdade, eu não entendo por que os Emirados não tentam encontrar algum tipo de acordo, um modus vivendi com os iranianos. Mas, claro, eles não fazem isso.
Eles não estão em posição de enfrentar os iranianos. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Para mim é bem simples. Se a gente não consegue resolver isso militarmente, e quando eu digo a gente, quero dizer os Estados Unidos junto com os israelenses, então isso significa que não dá para fazer. E nós fracassamos. E, portanto, temos que negociar um acordo. E esse acordo vai refletir o fato de que nós perdemos e o Irã venceu. E isso, neste momento, é algo inaceitável para os Estados Unidos. E como você pode imaginar, Glenn, isso é completamente inaceitável para os israelenses, porque eles veem o Irã como uma ameaça existencial, com razão ou não. Então, se o Trump tivesse a intenção de fazer um acordo que refletisse o fato de que nós perdemos, os israelenses e seus apoiadores nos Estados Unidos lutariam com todas as forças contra isso. E aí, claro, a gente começa a se perguntar, para onde esse trem está indo, né? Talvez o que eu esteja dizendo aqui é que, mesmo que o Trump queira fazer um acordo, a pressão sobre ele para não fazer esse acordo, vinda de Israel e dos seus apoiadores nos Estados Unidos, que tem uma influência enorme, pode acabar impedindo que ele se sente para negociar com os iranianos. E aí você se pergunta, para onde tudo isso vai dar? Bom, a mídia está dizendo que talvez estejamos a um dia, ou algo assim, de voltar à guerra com o Irã. E eu ouvi que os russos vão revelar novas armas na Ucrânia. Então, tudo indica que teremos uma semana bem preocupante pela frente. Vamos voltar a falar disso mais tarde. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Não, eu concordo com você. Acho que a gente podia chamar essa conversa de subindo a escada da escalada. É muito desanimador pensar em onde a gente está agora. E também é muito desanimador perceber que duas pessoas como nós, que passaram tanto tempo refletindo sobre esses assuntos, simplesmente não conseguem imaginar nenhuma história para contar sobre nenhum desses dois conflitos que tenha, pelo menos, um final meio feliz. É realmente muito desanimador. Eu fico me perguntando se não existe. Parece que existe um problema mais amplo que a gente tem hoje em todo o Ocidente, que é a incapacidade de olhar objetivamente para uma situação. Durante anos, pelo menos entre 2015 e 2022, eu sempre avisei que deveríamos fazer tudo o que fosse possível para implementar o Acordo de Minsk. A gente devia ficar feliz por ter isso. Isso poderia evitar uma grande guerra. Se ignorássemos, estaríamos convidando uma grande guerra, e era impossível sequer ter essa conversa. Toda vez que eu tentava levantar esse ponto, o argumento era mais ou menos o seguinte: isso é pró-Rússia. Se você é pró-Ocidente ou pró-Ucrânia, então não vai implementar, porque isso seria uma capitulação. Então tudo acaba sendo reduzido a pró-isso ou pró-aquilo, e ninguém nunca explicou como imaginava que isso ia se desenrolar. Se você ignora esse acordo de paz e continua fortalecendo o exército ucraniano até o ponto em que os russos percebem que não podem aceitar essa ameaça existencial, o resultado é previsível. Quer dizer, mesmo agora, a gente já sabe o que aconteceu por ter ignorado essa paz, por ter escalado o conflito a cada passo. Isso não foi bom para a Ucrânia. O país está sendo destruído. E também não foi bom para o Ocidente. Estamos ficando mais fracos, mais divididos. Ninguém consegue explicar de forma convincente como isso deveria terminar. E mesmo depois que tudo vira uma bagunça, usam isso como prova para dizer: tá vendo? A gente sempre disse que a Rússia era má. Mas não existe uma discussão séria sobre o assunto. É só aquela coisa. Se você apoia um lado, tem que repetir os mesmos slogans. Se questiona, então você está com o inimigo, basicamente. Eu sinto falta de bom senso. Sinto falta de discussões e debates de verdade. A gente definitivamente não tem isso nesse país. E é um problema enorme em toda a Europa. Enfim. Difícil discordar de você. Sabe, só um último ponto, Glenn, voltando ao Vietnã. Uma coisa que eu aprendi naquela época e que o tempo mostrou ser verdade é que é muito fácil para os Estados Unidos entrarem em guerras.
mas é muito difícil sair delas. A gente entra nesses conflitos achando que vai conseguir uma vitória rápida e decisiva, ou segue uma política que já mostra que vem encrenca pela frente, mas pensa, eu dou conta, eu resolvo o problema no caminho. Só que quase nunca é assim. Raramente se vence uma guerra de forma rápida e decisiva. Às vezes acontece, mas é raro. Sometimes you do, but when the United States picks a fight with a country like E sabe, quando os Estados Unidos resolvem entrar em conflito com um país como o Irã, eu penso comigo mesmo, desde o começo, que vai ser muito difícil sair dessa. A mesma coisa aconteceu quando invadimos o Afeganistão e quando invadimos o Iraque. Quer dizer, a gente entra no Iraque em 2003, só consegue sair em 2011 e depois tem que voltar em 2014. E ainda temos tropas em solo iraquiano. Continuamos interferindo na política do Iraque. É realmente impressionante. Levamos 20 anos para sair do Afeganistão. E a guerra do Vietnã foi outro desastre. Mas enfim, entrar nesses conflitos é muito mais fácil do que sair deles. Essa é uma lição que eu aprendi há muito tempo. E acho que esses conflitos provam que isso é verdade. That's one lesson I learned a long time ago, and I think these conflicts prove that to be true. Com certeza. Isso também tem sido uma lição ao longo dos últimos 30 anos. Essas guerras sem fim. Fáceis de começar, difíceis de terminar. E essa vai ser, sem dúvida, a lição da guerra com o Irã também, agora que o Estreito de Hormuz parece estar perdido. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo e espero te ver de novo em breve. De nada, Glenn.